E agora a gente vai usar então o teorema anterior para mostrar, por exemplo, que o grupo dos automorfismos de Z2 cartesiano Z2 é isomorfo ao S3. Então, só lembrando, eu já deixei aqui uma coisinha preparada, que o S3 pode ser descrito dessa forma. Aqui, ó. E aí, em termos de relações, só para a gente escrever aqui, ó, coloquei em outra página, o S3 ele é gerado por essas... Já vimos isso antes, né? Não com esse nome, mas a gente já viu isso antes. O S3 é gerado por essas duas permutações aqui, alfa e beta. Isso aqui é o R2π sobre 3, né, aquela rotação. Esse beta que é o E3, né, fixa o 3 e transpõe os outros carinhos. A gente sabe que esse alfa tem ordem 3. Então 3 aqui é o menor, né, elemento, menor número positivo que torna a alfa, uma potência de alfa, o elemento neutro, que é a identidade, né? O beta, a gente sabe que a ordem do beta é 2, né? Então, o beta ao quadrado é o elemento neutro que está no subgrupo gerado por alfa, né? Então, isso daqui é precisamente o alfa elevado a 3, por exemplo. É o alfa elevado a 3 e o beta ao quadrado digamos que o 2 é o menor número com essa propriedade, porque o beta não está no subgrupo gerado por alfa. Vamos ver. E o beta-alfa, fazendo a conta aqui rapidinho, a relação de comutatividade que a gente tem é beta-alfa igual a alfa ao quadrado beta. E aí uma maneira da gente mostrar que o grupo dos automorfismos de Z2 é isomorfo ao S3 é mostrar que o grupo dos automorfismos do Z2 cartesiano Z2 admite uma apresentação como essa daqui. Ele é gerado por dois elementos, um elemento de ordem 3 e um outro elemento tal que o quadrado desse elemento digamos, o 2 é o menor inteiro positivo, tal que esse segundo elemento está no subgrupo gerado por alfa. E também a gente tem que mostrar que esses dois elementos têm uma relação de comutatividade idêntica a essa daqui, né? O segundo elemento vezes o primeiro é o primeiro ao quadrado vezes o segundo. Se a gente mostrar isso, a gente já viu que um grupo satisfazendo uma certa lista de propriedades com respeito a ser gerado por dois elementos, esse grupo é unicamente de isomorfismo, né? Então necessariamente tem que ser isomorfo. Então é isso que a gente vai fazer com esse grupo de automorfismos. E aqui é bom trabalhar com Z2 cartesiano Z2, porque é um grupo pequeno, né? Então fica fácil da gente olhar para as possibilidades de automorfismo entre eles. Então, primeiro tem que ser bijeções, né, do Z2 cartesiano Z2. E aí o que tem que acontecer? Como um automorfismo é, antes de tudo, um morfismo, ele tem que preservar o elemento neutro, né? Então, em todas as possibilidades que a gente vai analisar aqui, ó, o 0, 0 tem que ser levado no 0, 0. E aí a gente vai analisar a outras possibilidades, o que pode acontecer com os outros elementos. Então, uma primeira possibilidade é a identidade, né? Por exemplo, o 1, 0 ser levado no 1, 0, o 0, 1 ser levado no 0, 1 e o 1, 1 ser levado no 1, 1. Então, esse daqui é a identidade, isso aqui é o automorfismo mais simples que existe. Agora a gente pode começar a fugir um pouco dessa coisa de ser identidade, né? Observe que, por exemplo, a gente pode estipular que o 1, 0, lembra que a imagem de um elemento por um automorfismo, a ordem tem que ser mantida. Só que em Z2 cartesiano Z2, exceto o elemento neutro, que é o 0, 0, todo mundo tem ordem 2, tá? Então, isso meio que nos dá a dica de que qualquer elemento, exceto o elemento neutro, pode ser levado em qualquer elemento. Então o que a gente vai fazer aqui, na verdade, nessas três possibilidades que restam, fazer todas as interações possíveis. E aí já começa a ficar menos místico e mais concreto o fato desse grupo aqui ser isomorfo ao S3. Porque filosoficamente falando, o que a gente está fazendo aqui agora, uma vez que o 0, 0 está fixado no 0, 0, o que a gente vai trabalhar agora é com permutações desses outros três elementos. É isso que a gente vai fazer. Então não é muito surpreendente esse fato quando você olha nessa ótica. Deixa de ser um pouco surpreendente e passa a ser bastante natural, na verdade, que esse grupo de automorfismo seja isomorfo ao S3. Então, por exemplo, eu posso continuar levando o 1, 0 no 1, 0, mas eu posso trocar aqui os dois agora, o 0, 1. Eu posso transpor esses caras. O 0, 1 eu vou levar no 1, 1. E esse daqui, ó, o 1, 1, eu vou levar
Em quem? Vou levar no 0, 1, que é o que falta, porque tem que ser uma bijeção também, né? Então não pode ter gente repetida aqui. Tá? Então aqui ficou parecendo, ó, isso daqui seria meio que a identidade do S3, né? O elemento associado, digamos assim. Aqui, o que acontece? Aqui a gente fixou o primeiro elemento e transpôs os outros dois, né? Essa daqui está parecendo muito com aquilo que a gente chamou de E1 lá no S3. Tá? Então, entre aspas, seria o E1 aqui. Agora, a gente pode continuar seguindo com as possibilidades. Com um zero fixado, a gente fez as duas possibilidades, né? Tinha essa e tinha essa. Então agora a gente vai levar um 0 no 0, 1. Vamos levar um 0 no 0, 1. E a gente pode fixar os outros dois, então. Vou pegar o 0, 1. Na verdade, eu vou trocar, né? O 0, 1 aqui vai no 1, 1. E o 1, 1, quem que falta? Falta um 1, 0. E aí, de fato, isso é um morfismo de grupos, né? É claro que você tem que verificar aqui, mas é só você ver, por exemplo, que ó, o 1, 0, a imagem do 1, 0 mais a imagem do 0, 1 é a imagem do 1, 1, né? Isso também é esse mais esse dá o de baixo, tá vendo? Quando eu somo esses dois, como o 2 barra é 0, dá aqui o de baixo. Então, se você fizer essas combinações, dá pra ver que isso aqui, de fato, dá um morfismo de grupos. Aí agora a outra possibilidade é 1, 0. Eu vou mandar ele no 0, 1 de novo, vamos ver. A gente troca, né? A gente mantém aqui o 0, 1. E aí faz a outra possibilidade. Eu vou levar o 0, 1 no 1, 0. E o 1, 1 no 1, 1. Tudo bem? Então, com o 0, 1 aqui na segunda, digamos, na segunda escolha, foram todas as possibilidades. Então, eu já escolhi o 1, 0, as duas possibilidades. O 0, 1, agora falta escolher o 1, 1 aqui na primeira possibilidade. Então, 1, 1. Aí aqui o 0, 1, eu posso fazer no 0, 1. E depois, o que falta aqui é o 1, 1, né? Eu tenho que levar em quem falta aqui. Então, aqui está faltando 1, 0. Certo? Aí, por fim, ainda com 1, 0 indo no 1, 1, a gente inverte aqui embaixo agora. Então, o 0, 1 eu vou levar no 1, 0. E o 1, 1 eu vou levar no 0, 1. Certo? Então é isso. E aí acabou as possibilidades, né? Porque fazendo... depois que a gente fixou o 0 ter que ir no 0, a gente só tem mais 3 fatorial possibilidades de bijeção. Tá? E aí é um exercício simples, apesar de trabalhoso, verificar que esses caras individualmente são morfismos de grupos, mas é fácil, tá? Não é difícil não. É só você ir testando aqui que de fato essas funções vão preservar as operações, a operação de soma aqui, né? Que é o produto direto de Z2 com Z2, mas as duas operações são de soma, então você meio que o produto direto é uma soma. Coordenada, coordenada, tudo bem? Então, isso aqui nos diz que o grupo dos automorfismos de Z2, cartesiano Z2, é igual a esses 6 elementos aí, F1, F2, F3, F4, F5 e F6. E aí, talvez para ajudar a gente a montar as relações desse grupo, encontrar esses dois elementos pelo menos, a gente pode tentar continuar identificando esses elementos, né? Aqui é o E1. Aqui eu fixei alguém, ó, 1, 0, ninguém está fixado, né? Então, ó, 1, 0 foi no 0, 1, o 0, 1 foi no 1, 1, e o 1, 1 foi no 1, 0. Então, isso aqui está parecendo isso aqui está parecendo o R2 sobre 3, ó, porque isso aqui está parecendo a permutação que leva 1 no 2, 2 no 3 e 3 no 1 em volta. Ó, 1, 0, 0, 1. 0, 1 no 1, 1. 1, 1 no 1, 0 e 1, 0 volta no 0, 1. Então, assim, isso aqui está parecendo com R2 sobre 3, então, que é o alfa, né? Esse aqui é o alfa lá no S3. Então, esse daqui tem chance de ser o cara de ordem 3 que a gente vai precisar.
E aí eu só preciso de um cara de ordem 2, né? Que não seja uma composição desse daqui. O cara de ordem 2 pode ser o F2, por exemplo. Porque ó, ele fixa dois elementos e transpõe os outros dois. Esse cara aqui muito provavelmente, vamos ver, tem ordem 2 sim. Tá, então olha só. Se a gente tomar... Vou tomar aqui A para seguir a nossa notação com F3. A é F3. E o B eu vou tomar como sendo, vamos ver aqui, esse F2 aqui, por exemplo. Então, o que acontece? O que é A ao quadrado? Lembrando aqui que é a composição, né? A composto com A. Então, o A composto com A, ele vai fazer o quê? Ó? Vamos ver o que o A ao quadrado faz. 0, 0, 1, 0, 0, 1 e 1, 1. Vamos ver as imagens aqui para a gente identificar bem o que vai acontecer. O 0, 0, bom, o 0, 0 vai no 0, 0 mesmo. O 1, 0, quando eu aplico duas vezes o F3, então 1, 0 vai no 0, 1 e o 0, 1 vai no 1, 1. Então, o 1, 0 vai no 1, 1. O 0, 1, vamos ver, duas vezes, hein? 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Então vai no 1, 0. E aí para ser bijeção aqui tem que ser o 0, 1 por eliminação, né? Então isso daqui é o quê? 0, 0, 1, 1, 1, 0. 0, 0, vamos ver aqui. 1, 1, 1, 0. É o F6. Isso aqui é o F6. O A ao quadrado, então, é o F6. Que não é a identidade, né? Do Z2, cartesiano Z2. Não é a identidade do... Não, pode ser assim mesmo, tá bom. Não é a identidade. Então, o A não tem ordem 2 mesmo, conforme era esperado, né? E o A ao cubo, vamos ver o que dá. O A ao cubo seria aplicar o A de novo nisso daqui, né? Esse aqui é o A ao quadrado. Então, o 0, 0 vai no 0, 0. Vamos fazer um rascunho aqui, ó. O 1, 1 vai aonde? O A. O A é esse daqui. O 1 leva no 1, 0. Então, aqui vai no 1, 0. O 0, 1. Aliás, o 1, 0 vai aonde? O 0, 1 vai dar identidade, né? Aqui, ó. 0, 1. E aí, por eliminação, isso aqui tem que ser o 1, 1. Então, o A ao cubo é esse daqui, ó. É o que sai daqui e vai aqui. Esse é o A ao cubo. E é precisamente a identidade, tá vendo? 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Então, o A ao cubo é a identidade. O Z2, cartesiano Z2. Certo? Agora, então isso significa que o subgrupo gerado por A, ele é a identidade do Z2, cartesiano Z2, o A e o A ao quadrado. Certo? Então a ordem de A é 3. A ordem de A é 3. Agora vamos olhar para o B. B igual a F2, né? A gente tem que ver qual é o menor inteiro positivo, tal que o B ao quadrado está no subgrupo gerado por A. Provavelmente o B ao quadrado aqui vai ser a identidade, hein? Vamos ver. B ao quadrado, B composto com B, né? Bob. Isso daqui então vai fazer o quê? Vamos fazer uma continha aqui, ó. 0, 0. Vamos ver onde é que eles vão ser levados. 1, 0, 0, 1 e 1, 1. Então o 0, 0 vai aonde? Precisa dessa setinha. Vamos colocar uma seta só para todo mundo. O 0, 0 vai no 0, 0, né? Tem que ser morfismo. Aí o 1, 0, duas vezes, hein? Então aqui, ó. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Então vai no 1, 0 mesmo. Provavelmente ele vai ser identidade, né? Esse cara tem ordem 2. Ele é o análogo ao 1. Vamos só confirmar. 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Então já leva no 0, 1 também. E aí por eliminação, como essa coisa tem que ser uma abjeção, o 1 tem que ser levado no 1, 1 mesmo. Então o B é diferente da identidade, de fato. É só olhar para a formação dele. Só que o B ao quadrado é a identidade. Então quer dizer que ele tem ordem 2. Tudo bem? Agora, para terminar de mostrar que é um isomorfismo, a gente tem que calcular o BA e ver se dá A ao quadrado B. Então, o BA vai ser o quê?
O BA eu tenho que é o B composto com A, né? Que é a operação de composição. O B composto com A, vamos ver o que ele faz. 0, 0, 1, 0, 0, 1 e o 1, 1. Eu tenho que olhar para o A primeiro e depois para o B, né? Tem que ser nessa ordem. Eu aplico o A, depois aplico o B. Então, o 0, 0 com certeza, está aqui. Aí o A é o F3 e o B é o F2. Então, primeiro, 1, 0 vai no 0, 1 e o 0, 1 vai no 1, 1. Então, o resultado aqui é 1, 1. O 0, 1, né? Então, 0, 1 vai no 1, 1 e 1, 1 vai no 0, 1. E aí, por eliminação, aqui tem que ser 1, 0. Então, qual é essa... Então, o B composto com A vai ser quem? Vai ser 0, 1, 1, 0, 1. Vamos ver qual que tá aqui, ó. 0, 1, 1, 0, 1. É esse daqui, né? 0, 0, 1, 1, 0, 1. É o F5. Esse é o F5. O B composto com A é o automorfismo F5. Agora vamos ver o A ao quadrado composto com B. O A ao quadrado a gente já fez uma conta aqui, né? O A ao quadrado é isso daqui, ó. Não. O A ao quadrado... O A ao quadrado é o F6. Então, a gente quer olhar para o A ao quadrado composto com B. Então, isso é o F6 composto. O B é o F2. F6 composto com F2. Talvez seria legal ter feito a tabela, né, de operações, que aí ficaria mais fácil. Mas tudo bem, não precisa não. F6 composto com F2. Então vamos ver o que isso dá. 0, 0. Aqui. 1, 0. 0, 1. E 1, 1. Então isso daqui vai aonde? Bom, aqui é 0, 0 mesmo. O 1, 0, vamos lá. Eu primeiro aplico o F2, depois o F6. 1, 0 vai no 1, 0. E 1, 0 vai no 1, 1. Então aqui é 1, 1. O 0, 1. Falta o 0, 1, né? 0, 1 no F2. 0, 1 vai no 1, 1. 1, 1 vai no 0, 1. Voltou. Então aqui vai no 0, 1. E aí por eliminação aqui tem que ser 1, 0. Então observe que o A ao quadrado composto com B dá também o F6. Desculpa, dá o F5, que é isso daqui, ó. Mesma disposição aqui, tá vendo? Então é o F5. Então, olha só o que nós provamos. A gente tem uma relação assim, então, ó. O grupo, aliás, dos automorfismos de Z2, cartesiano Z2, é o subgrupo gerado por esses A e B, que é o F... Vamos ver aqui. Que é o F3 e o F2. Aí o A ao cubo é a identidade desse grupo. E o 3 é o menor elemento positivo satisfazendo isso. O B ao quadrado é o A elevado a alguma coisa, porque é a identidade, né? Isso aqui é a identidade do Z2, cartesiano Z2, que, por exemplo, é igual a ao cubo. Certo? E mais, o BA é igual, né? O B composto com A, que é a operação aqui é a composição. O B composto com A é A ao quadrado composto com B. Então, observe o seguinte. As relações do grupo de automorfismo de Z2 e D2 como grupo gerado por dois elementos são relações idênticas à do S3. Ó. Só muda o personagem. Aqui, ó. Eu tenho S3 gerado por dois elementos, um de ordem 3, o outro tal que o beta ao quadrado, né, o 2 é o menor expoente, tal que o beta a ele pertence ao subgrupo gerado por alfa, e a relação de comutatividade é beta alfa, alfa ao quadrado beta. Então, pelo teorema, nós vimos, pelo teorema anterior, o item B, não tem para onde correr. O grupo dos automorfismos de Z2 com Z2 é isomorfo ao S3. Tá? Fantástico, né? Então, já era mais ou menos esperado quando a gente começou a desenvolver aqui os automorfismos. Né? A gente viu que, na verdade, quando a gente fixa o 0, 0 indo no 0, 0, o que você faz com as outras três possibilidades é fazer as permutações entre esses caras. Então, já era meio que
intuitivo que esse isomorfismo ocorreria, né? Mas aí, de fato, a gente consegue mostrar formalmente que isso ocorre através da apresentação do grupo de automorfismo de Z2 com ele mesmo como um grupo gerado por dois elementos com as mesmas relações que o S3 tem como grupo gerado por dois elementos. Tudo bem? E aí a gente vai aproveitar essa aula para falar do grupo dos quaternios generalizados, que é uma espécie de subgrupo das matrizes invertíveis 2×2, que vai ser útil para a gente classificar alguns grupos específicos. Então a gente vai olhar, por exemplo, a gente vai pegar um N natural qualquer, e a gente vai considerar o grupo das matrizes invertíveis, né, o grupo linear geral. 2 sobre os complexos a gente vai considerar, tá? As matrizes invertíveis sobre os complexos. E aí como é que a gente vai trabalhar? A gente vai considerar essa raiz, não é n-ésimo da unidade, né? Olha só. Vou pegar xi como sendo cosseno de 2π sobre 2 elevado a n menos 1 mais o i seno de 2π sobre 2 elevado a n menos 1, que é, na verdade, né, a exponencial de 2π e dividido, né, por 2 elevado a n menos 1. O n, que em geral aqui aparece, eu vou pegar, na verdade, como 2 elevado a n menos 1. E aí a gente vai montar um subgrupo desse cara assim, ó. Eu vou chame A de alfa não, é o xi que eu estou usando aqui. Xi a menos 1. E aqui 0, 0. Certo? Isso daqui, por exemplo, tem determinante 1, né? Então isso daqui pertence a esse grupo. Grupo das matrizes 2×2 sobre os complexos. E vou chamar de B o elemento 0, 1, menos 1 e 0. Que também está aqui, porque o determinante disso é 1, né? Os dois têm determinante 1. E aí o grupo dos quaternios, então a gente define aqui, ó, defina Qn como o subgrupo gerado por A e B desse grupo de matrizes, que é chamado grupo dos quaternios generalizados. Então, a gente vai mostrar isso daqui, ó. Vamos mostrar então que esse grupo dos quaternios gerado por A e B satisfaz todas essas condições aqui, ó. Bom, por definição, essa primeira igualdade é verdadeira. A gente vai mostrar que 2 elevado a n menos 1 é precisamente a ordem do elemento A, que foi definido assim, ó, em termos de uma raiz da unidade. O b ao quadrado é A elevado a 2 elevado a n menos 2, ou seja, está no subgrupo gerado por A, e o B não está, ou seja, então 2 é o menor número inteiro que satisfaz isso. E vamos mostrar essa relação de comutatividade aqui. Depois que a gente mostrar esses 3 itens aqui de baixo, a gente consegue concluir pela proposição de hoje que já que 2 elevado a n menos 1 é o menor inteiro satisfazendo isso, e o 2 também, então a ordem do Qn, que é a ordem do subgrupo gerado por A e B, é o produto de 2 elevado a n menos 1 vezes 2, que é exatamente 2 elevado a n. Tá? Então, isso daqui é por definição. Então, vamos começar a atacar esse problema aí. Então, primeira coisa, A elevado a 2 elevado a n menos 1, vamos ver aqui, é a identidade, né? Lembra que a identidade aqui, o elemento neutro do grupo de matriz é a matriz identidade. Né? Então, isso daqui elevado a 2 elevado a n menos 1, isso aqui vai ser fácil. Ó. Como a matriz ela é diagonal, né? Lembra que se eu pegar uma potência de uma matriz diagonal, é só eu pegar a potência dos caras que estão na diagonal principal, certo? E o zero continua sendo zero. Então isso daqui vai ser xi elevado a 2 elevado a n menos 1, e aqui xi, aqui é o xi a menos 1, né? Elevado a isso.
a 2 elevado a n menos 1. E aqui é 0 e aqui é 0. Só que o psi é uma raiz, 2 elevado a n menos 1 é ésima da unidade. Então isso daqui não foi à toa que a gente escolheu esses caras. É 1, 0, 0 e 1. Então, de fato, isso é a potência de A por esse expoente. Tá? Agora a gente tem que verificar que que esse é o menor expoente satisfazendo isso, né? Então vamos mostrar que se a R pertence a 0, 0 não, né? Começa do 1. 1 até 2 elevado a n menos 1, então A elevado a R tem que ser diferente do elemento neutro. Então como é que a gente faz isso? Então de fato, A elevado a R vai ser isso daqui, ó. Xi elevado a R, certo? E Xi elevado a menos R. 0, 0 aqui. E aí o que vai acontecer? Ó? Se a gente supõe por absurdo que isso dá identidade, se A elevado a R é a identidade, então significa, por exemplo, que o Xi elevado a R é a identidade, né? É 1. É 1. Xi elevado a R é 1. E aí, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter isso, ó, a exponencial de 2πi sobre 2 elevado a n menos 1, isso, elevado a r, igual a 1, certo? O que vai implicar que o r pode entrar aqui, né? Então vai ficar exponencial de 2π ri sobre 2 elevado a n menos 1 igual a 1. O que está dizendo para a gente que o cosseno de 2π r sobre 2 elevado a n menos 1 mais o i seno de 2πr sobre 2 elevado a n menos 1, isso é 1. Então, isso quer dizer que o cosseno disso é 1 e o seno disso é 0. Então, esse ângulo aqui tem que ser um múltiplo inteiro do π, de 2 capítulos. Isso, um múltiplo inteiro de 2π. Então, tem que existir um inteiro k, tal que 2πr sobre 2 elevado a n menos 1 é igual a 2kπ. Tudo bem? E vamos ver o que tem que acontecer. O r aqui é menor, né, do que o 2 elevado a n menos 1. Então, algumas coisas vão embora aqui. Ó. O 2 vai embora com esse, o π vai embora com esse. Então, o r tem que ser k vezes 2 elevado a n menos 1. E como o r é maior que 0, né? O r é maior ou igual a 1, na verdade, né? Como o r é maior ou igual a 1, então o 2 elevado a n menos 1 também é maior que 0, então o k também tem que ser maior que 0, né? Então, o k tem que ser maior que 1. Tá bom? Só que isso vai implicar no seguinte, ó. Então, o r vai ter que ser maior ou igual ao 2 elevado a n menos 1, porque o k é maior ou igual a 1. Se o k é maior ou igual a 1, k vezes 2 elevado a n menos 1 é maior ou igual a 2 elevado a n menos 1. Só que isso é absurdo, porque olha só, aqui é menos 1, né, na verdade. Desculpa, pessoal, aqui eu tenho que pegar o r aqui, né? De 2 elevado a n menos 1, menos 1. Que não seria nem verdade, desculpa, tá? A gente já viu que para a potência 2 elevado a n menos 1, o a elevado a isso dá identidade. Então agora a gente vai mostrar que para valores menores do que isso, ou seja, se o r vai no máximo até 2 elevado a n menos 1, isso aqui acontece. Tá bom? Então aqui o r é menor do que 2 elevado a n menos 1. E aí a gente chega numa contradição por isso. Certo? Porque aqui, isso aqui vai implicar que o r é maior ou igual a 2 elevado a n menos 1. Isso é uma contradição. Tá bom? Então isso prova que o a elevado a r é diferente da identidade. Certo? E aí, se isso provada essa afirmação azul, de fato, então, esse elemento é a ordem, né? Porque é o menor que faz isso acontecer. Assim, a ordem do a ordem de A é 2 elevado a n menos 1. Então essa parte aqui da apresentação desse grupo foi
Essa parte que foi. Agora tem que mostrar que b ao quadrado é a elevado a 2 elevado a n menos 2, né? Bom, a gente sabe, então vamos lá, ó. B ao quadrado é igual a elevado a 2 elevado a n menos 2. Note o seguinte, nós já vimos, né, que o que é b ao quadrado? B ao quadrado, vamos só recapitular quem é b. B é 0, 1, menos 1, 0, né? Então é 0, 1, menos 1, 0. Então é isso vezes ele mesmo. 0, 1, menos 1, 0. Isso daqui é o menos 1 aqui. Certo? Então, ótimo. Aí a gente tem que ver que o a elevado a 2 elevado a n menos 2 dá isso, né? Tá, então o a elevado a 2 elevado a n menos 2 depende do xi elevado a 2 elevado a n menos 2. Então, por outro lado, o xi elevado a 2 elevado a n menos 2, vamos ver o que é isso. É exponencial 2π i sobre 2 elevado a n menos 1 aqui, né? Isso, aí tudo isso elevado a 2 elevado a n menos 2. Então vai ficar a exponencial de... Aí acabou, né? Porque vai ficar, ó, esse 2 aqui vai multiplicar com esse 2 elevado a n menos 2, vai ficar 2 elevado a n menos 1, né? 2 elevado a menos 1, πi, dividido por 2 elevado a n menos 1. Que vai dar, então, exponencial de πi, que pela identidade de Euler é menos 1, né? Isso é menos 1. Então, isso vai implicar, aí acabou, que a elevado a 2 elevado a n menos 2 é igual a xi elevado a 2 elevado a n menos 2. Aí aqui vai ficar xi a menos 1 elevado a isso, né? Eu vou colocar assim, ó, xi elevado a 2 n menos 2 elevado a menos 1, dá no mesmo. Aí aqui é 0, aqui é 0. Aí aqui vai dar menos 1, 0, 0. E aqui é 1 elevado a menos 1, que é... Desculpa, aqui é menos 1, né? Menos 1 elevado a menos 1. O inverso de menos 1 é ele mesmo. Então, menos 1, 0, 0 e menos 1, que é precisamente o b ao quadrado. Então, provamos essa relação aqui. E aí, agora a gente tem que verificar que o b não pertence ao subgrupo gerado por A. Porque aí o 2 vai ser o menor, satisfazendo essa condição, né, de b ao quadrado, né, de b elevado a um número, estar no subgrupo gerado por A. Mas isso aqui é fácil provar, porque olha só, se você supõe que o b pertence ao subgrupo gerado por A, então vai existir, sei lá, um t inteiro, tal que, olha só, o b vai ser igual a a elevado a t, né? Só que isso vai implicar em quê? Vai implicar que 0, menos 1, 1, 0... Deixa eu ver se eu coloquei os menos na posição correta. O menos é embaixo, né? Menos é embaixo. Isso aqui vai acontecer, ó. Aqui do outro lado, o a elevado a t é só eu pegar a diagonal aqui e elevar a t, né? Cadê o a? Aqui, ó. O xi é menos 1. Então vai ficar xi elevado a t, xi elevado a t, 1, a 0, aí já deu merda, né? Xi elevado a menos t. Então isso aqui implica, por exemplo, um monte de absurdos. Ó. Você pode escolher. O xi elevado a t vai ter que ser 0, o 0 tem que ser igual a menos 1, xi elevado a menos t tem que ser... Implica em um monte de absurdos aqui. Então, por exemplo, menos 1 é igual a 0. Isso é absurdo. Não precisa nem apelar tanto. Então, de fato, isso aqui não acontece. Logo, o B não pertence ao subgrupo gerado por A. Então, essa parte também foi. Cadê aqui? O que a gente afirmou? Isso aqui foi, né? Então, basta a gente mostrar essa última coisa aqui, que aí a norma... A cardinalidade de Kenney vai ser 2 elevado a n pela primeira proposição que a gente provou hoje. Então, BA é A elevado a 2 elevado a n menos 1. Aí o menos 1 aqui embaixo, vezes B. Vamos provar isso então. Como eu sou ruim de fazer conta, eu vou fazer as duas contas e ver se bate a mesma coisa. Né? Então, note que, vamos ver o que dá B vezes A. B vezes A, por definição, B é 0, acho que aqui é 1, menos 1 é 0. Vou de novo olhar, né? Esse aqui é o menos 1, isso, é o menos 1. Menos 1 aí embaixo? É. E o A
aqui é o xi, que é a raiz 2 elevado a n menos 1 ésima da unidade. Aqui é 0 e aqui é xi a menos 1. Então, quando a gente faz esse produto, por outro lado, a elevado a 2 elevado a n menos 1 vezes b, vai ser o que? Aqui eu vou colocar xi elevado a 2 elevado a n menos 1. Isso. Aí aqui é 0, 0. E xi elevado a menos 1 elevado a 2 elevado a n menos 1. Isso. Vezes b. Deixa eu resolver o que vai dar isso aqui dentro primeiro. Então aqui, isso dá xi elevado a 2 elevado a n menos 1 vezes xi a menos 1, certo? Aqui 0, aqui 0, e aqui é xi. Eu vou separar assim, ó, xi elevado a 2 elevado a n menos 1 a menos 1, então troquei só com essa parte, vezes o xi a menos 1 elevado a menos 1, que é o famoso xi, certo? Isso aqui é o xi a menos 1, que é o que vai aparecer aqui por causa desse menos. Eu tenho xi a menos 1 elevado a isso, que é essa parte, vezes xi a menos 1 elevado a menos 1, que é o próprio xi. Tá? Então isso daqui, e tem o b aqui fora, né? Então vamos resolver aqui dentro primeiro, depois a gente coloca o b na jogada. Então aqui, o xi é uma raiz 2 elevado a n menos 1 ésima, então isso aqui é 1, então aqui fica só xi a menos 1 mesmo. Xi a menos 1. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 0, aqui é 1 elevado a menos 1, que é 1, então, e aqui sobra só o xi. E isso agora sim eu vou colocar o b na jogada. 0, 1, menos 1 e 0. Isso daqui então, no fim das contas, vai ficar 0 aqui, xi a menos 1 aqui. Aí aqui 0 menos xi, e aqui 0. E aqui 0. E isso daqui, ó, olha só, bateu, né? Isso aqui é exatamente b vezes a. Então, foi. Isso mostra, então, que isso daqui é verdadeiro. Então, provamos esse negócio aqui também, essa quarta condição. E aí acabou, né? Pela primeira proposição da aula anterior, a cardinalidade desse grupo, que é a cardinalidade do subgrupo gerado por A e B, é a ordem de A, 2 elevado a n menos 1, vezes o menor número tal que o B elevado a ele está no subgrupo gerado por A, que a gente acabou de ver que é o 2. Então isso daqui é 2 elevado a n. Tudo bem? Então a gente tem um grupo aqui com 2 elevado a n elementos. E mais do que isso, lembra também que o Qn pode ser também descrito assim, ó, como A elevado a I, B elevado a J, aonde o I varia de 0 até o 2 elevado a n menos 1, certo? E o J varia de 0 até 1, porque aqui o M é 2, né? O M da proposição é 2, então aqui o M menos 1 é 1. Então J 0 até 1. Então, isso daqui vai ser o subgrupo, aliás, vai ser o grupo, que é um subgrupo das matrizes 2x2 invertíveis, com entradas nos complexos. Isso daqui vai ser o quê? Quando o J é 0, a gente tem todas as potências do A, né? Então eu vou ter aqui a identidade, A até o A elevado a 2 elevado a n menos 1. Aí depois, com o J igual a 1, a gente vai ter, com o I igual a 0, o B, e aí começa, né? AB até A elevado a 2 elevado a n menos 1 vezes B. Tudo bem? E aí, um exemplo específico que a gente vai usar, por exemplo, que a gente usa para classificar os grupos de ordem 8, é quando n é igual a 3, né? É esse grupo aqui, ó, o Q3 é esse grupo aqui, ó, a identidade 1, 0, 0, 1. O A é a raiz 2 elevado a n menos 1 quando n é 3, 2 elevado a n menos 1.
fica 2 ao quadrado, que é 4, né? Então a gente pode pegar o xi, aquele xi vai dar i, né? Quando o n é igual a 3, o xi é igual a i. Então a gente tem aqui o i, o 0 e o i a menos 1, vulgo menos i. Esse é o a, tá? Então isso daqui é o a, nesse caso. Aí vai ficar fazendo isso até quando? Até o 2, aqui faltou colocar o menos 1 aqui em cima, né? Porque isso daqui já é o elemento nêutron, tem um menos 1 aqui assim. E aqui também, menos 1 embaixo assim. Então a gente vai multiplicar isso daqui, eu vou ter o a ordem do a é 2 é 4, né? Então eu vou ter até o a ao cubo. Então o a ao quadrado. O a ao quadrado vai ser o quê? Ó? Bom, quando eu elevo isso aqui ao quadrado dá menos 1, 0, 0. E o menos i ao quadrado também é menos 1, né? Aí ao cubo, vamos ver o que vai aparecer aqui. Ó. Ao cubo a gente vai ter i ao cubo é menos i. Correto? Porque i ao quadrado é menos 1, então fica menos i. Aí aqui é 0, aqui é 0. É só fazendo a continha no cantinho aqui, ó. Menos i ao cubo é menos 1 vezes i ao cubo, que é menos i. Então aqui vai dar i, certo? Então aqui é i. Então esses são os caras só com a ao cubo, certo? Só com identidade a ao quadrado e a ao cubo. Agora a gente tem que começar a interagir com o b. Então vai aparecer aqui o b, que é o 0, 1, menos 1, 0. Aí o a vezes b. O a vezes b é isso daqui, né? Então, só multiplicar o a por isso. Então, vai ficar... Aí depois... Vou pegar o a ao quadrado, que é esse daqui, né? Vezes o b que está aqui embaixo. Então, e por fim o a ao cubo b. E aí esse é o Q3. Com todos os seus 8 elementos, que era o que se esperar, né? Com n igual a 3, né? Tenho 2 ao cubo elementos, então tenho 8 elementos. E aí as relações do Q3, só para ficar claro aqui o que acontece, o Q3 é gerado por AB, onde o A aqui é dado pelo elemento imaginário, né, ele e o menos ele na diagonal principal. O B é esse camaradinho aqui, ó. Esse aqui, só para relembrar, esse aqui é o B, é o gerador. Vamos ver, a gente tem que A ao cubo, desculpa, a quarta é a identidade. Esse aqui é o E, né, nesse caso. A gente, só para trazer as relações aqui, por caso n igual a 3. B ao quadrado, com o caso 3 aqui, vai ser a quarta, né? Não, aqui é n menos 2, então b ao quadrado, ó, b ao quadrado é igual a 2 elevado... Não, é a elevado a 2 elevado a 3 menos 2, que é 1. Então, b ao quadrado é a ao quadrado, nesse caso. B ao quadrado é a ao quadrado. E a relação de comutatividade vai ser o que? BA é igual a elevado a 2 elevado a 3 menos 1 menos 1B. Então isso é A elevado a 2 ao quadrado 4 menos 1, 3, né? Então BA é A ao cubo B. Então é assim que fica esse caso clássico, que BA é A ao cubo B. Certo? Então essas são as relações que determinam o grupo dos quaternions com n igual a 3. Bem que vai ser um exemplo que vai aparecer, que é um dos modelos que a gente usa para classificar os grupos finitos de ordem 8, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E agora a gente vai ver como que o grupo diedral D4, né, o grupo de simetrias do quadrado, pode ser visto como um grupo gerado por dois elementos, e a gente quer exibir as relações entre os geradores. Então, como esse grupo tem 8 elementos, é interessante que a gente encontre um elemento de ordem 4 e um elemento de ordem 2. Eles vão ter tudo para ser eles dois juntos formar um conjunto de geradores por D4, e aí entre esses dois elementos a gente pode buscar as relações entre eles. Então, eu trouxe aqui o que a gente fez no vídeo do grupo diedral, do D4, e olhando para os elementos aqui, a gente tem o Rπ sobre 2, é um elemento de ordem 4, a gente viu isso. Então, se eu pegar aqui a rotação, né, aqui está a tabela, se a gente precisar. Então, se eu pegar aqui o alfa
como sendo a rotação de um ângulo de 90 graus, né, de um ângulo de π sobre 2 radianos, pegar 2, 3, 4 e 1, a gente já viu que esse subgrupo gerado por alfa é exatamente isso daqui, ó, a identidade, alfa, alfa ao quadrado e alfa ao cubo, certo? Então ele tem ordem 4, né? A ordem de alfa é 4. E a gente pode escolher algum elemento de ordem 2 aqui, qualquer uma dessas rotações espaciais, né? Eles vão ter ordem 2. A gente pode pegar... E claro, né? A gente não vai pegar o RP, porque o RP já está no subgrupo gerado pelo RP sobre 2. Então, se eu olhar para o subgrupo gerado por RP sobre 2 e o RP, vai ser mesmo o grupo gerado só mesmo pelo RP sobre 2. Então a gente tem que pegar alguém de ordem 2 que não esteja no subgrupo gerado pelo RP sobre 2. Então a gente pode pegar o E1, por exemplo. Aqui ele fixa o 1 e o 3 e troca o 2 e o 4 de posição. Então vou chamar isso aí de beta. Então vou chamar de beta aqui. Bom, 1, 2, 3, 4, fixando o 1 e o 3 e trocando o 2 e o 4 de posição. Então o beta ao quadrado é igual à identidade, esse cara tem ordem 2. Aí o subgrupo gerado por beta é apenas a identidade ou beta. Certo? E o 2 aqui então é o menor inteiro positivo, tal que isso daqui, né, pertence ao subgrupo gerado por alfa. E aí o que acontece? Agora a gente tem que arrumar algum jeito de encontrar uma relação de comutatividade entre o beta e o alfa. Então, por exemplo, o beta composto com alfa, vamos ver o que dá. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aí o alfa, vou olhar para o alfa primeiro, né? O alfa leva 1 no 2 e depois o beta leva 2 no 4. Então aqui é 4. Depois 2, 3, 3, 3. Aí 3, 4, 4, 2. E finalmente 4, 1, 1, 1. Então o beta bola alfa é esse elemento aqui. Vamos ver qual que ele é. Vamos ver aqui. É o 4, 3, 2, 1, né? Embaixo. Então é o E4. É o E4. Então isso daqui é o E4. Certo? Aí a gente pode começar a ver então quais são qual alfa composto, qual potência de alfa que eu tenho que compor com beta que vai dar o beta bola alfa, né? Vamos ver se isso acontece mesmo, né? Então, o alfa bola beta, vamos ver o que é alfa bola beta. Dificilmente vai ser esse daqui, né? É bom demais para ser verdade. E também porque o grupo ele não é abeliano, né? Então, alfa bola beta vamos olhar aqui, ó. Primeiro é o beta, né? Então, 1, 1, 1, 2. Então, 2. Depois, 2, 4, 4, 1. 3, 3, 3, 4. E aí, por eliminação, aqui tem que ser o 3. 2, 1, 4, 3. Vamos ver qual é que é o elemento. 2, 1. É o E3. Então, isso aqui é o E3, que não é o E4, né? Então, já era. Não é alfa bola beta, que é beta bola alfa. Então, o alfa ao quadrado beta, pra gente ganhar um pouquinho de tempo aqui, ó. Alfa ao quadrado beta é alfa composto com alfa bola beta. Então é alfa com E3, só que o alfa é o RP sobre 2, né? Esse é o RP sobre 2 composto com E3. E aí a gente pode aproveitar a tabela, né? Pra não ficar fazendo esse monte de conta. RP sobre 2 com E3. Vamos ver a tabela aqui. RP sobre 2, vamos ver, tá aqui com o E3. É o E2, né? Aqui, ó, é o E2. Então o resultado disso é o E2. Que não é, então, o beta bola alfa, né? Então não é essa relação. E finalmente, alfa elevado a 3 beta. Isso aqui vai ser o alfa composto com o E2, né? É alfa composto com alfa ao quadrado beta. Então é alfa com o E2, que é RP sobre 2 com o E2, que é, por exemplo, vamos ver aqui. É a tabela, né? RP sobre 2 E2. RP sobre 2 E2 é o E4. Achamos. Então, isso daqui é o E4. Que é precisamente o beta bola alfa. Certo? Então, como existem essas três relações, né? Então, assim, primeira coisa. Como isso aqui acontece, ó, alfa, a quarta
é a identidade, beta ao quadrado é igual à identidade que pertence ao subgrupo gerado por alfa e é o menor satisfazendo isso. E o beta bola alfa é alfa ao cubo bola beta. Então, pela primeira proposição do vídeo anterior, segue isso daqui, ó. Então, isso implica que o subgrupo gerado por alfa beta ele tem exatamente o n vezes m, né? Só que é 4 vezes 2. Ele tem 4 vezes 2 elementos, que é 8. Certo? Agora, isso aqui é um subgrupo de D4 com 8 elementos, então não tem para onde correr, né? Então o D4 vai ter que ser igual ao subgrupo gerado por alfa beta. E aí, pela proposição que vimos na última aula também, o D4 pode ser descrito a partir dessas potências aqui, ó, alfa elevado a i, beta elevado a j, onde o i varia de 0 até o n menos 1, que nesse caso é 3, 0, 1, 2, 3, e o j varia de 0 até 1. Então, fazendo as possibilidades aqui, a gente vai ter a identidade, pegar com o j igual a 0, alfa, alfa ao quadrado, alfa ao cubo, depois beta, com i igual a 0, né? E aí alfa beta, alfa ao quadrado beta e alfa ao cubo beta. Então o D4 pode ser descrito a partir de alfa e beta dessa forma. E aí as relações de D4 são essas aqui, né? D4 é o subgrupo gerado por alfa beta, é gerado por dois elementos, onde o alfa quarta é a identidade, o beta ao quadrado é a identidade, né, que pertence ao subgrupo gerado por alfa, e o 2 é o menor satisfazendo isso. E a relação de comutatividade é beta bola alfa é igual a alfa ao cubo bola beta. E aí nós vemos as relações do D4 aqui, que são até um pouco parecidas com as dos quaternios com N igual a 3, ó, mas tem, digamos, na primeira, na segunda e na quarta linha a gente tem uma similaridade, tá vendo? Só que na terceira linha, o B, a potência 2 de B, né, que é o segundo gerador de Q3, ele está no subgrupo gerado por A, mas o elemento que aparece aqui, a potência de A que aparece aqui é o A ao quadrado, que não é a identidade. E aqui é a identidade. Apesar de ser o beta ao quadrado, o menor inteiro positivo tal que o beta ao quadrado está no subgrupo gerado por alfa, mas o resultado de beta ao quadrado não é alfa ao quadrado. Então, por exemplo, isso daqui já abre margem para a gente não concluir que esses dois caras são isomorfos. Porque para poder usar o teorema que nós provamos, para existir esse isomorfismo entre eles, aqui deveria aparecer alfa ao quadrado. Se aqui fosse beta ao quadrado igual a alfa ao quadrado, aí sim, pelo teorema que provamos no último vídeo, esses dois grupos seriam isomorfos. Tá? Claro que a princípio isso não implica que eles não são isomorfos, mas abre margem para isso. E aí a gente pode verificar que eles não são isomorfos, porque, por exemplo, o D4 ele possui 5 elementos de ordem 2. Quem são eles? Ó, vamos olhar aqui para os elementos de ordem 2 do D4. Aqui. A gente já viu que esse elemento aqui tem ordem 2. São as rotações espaciais, né? Esses 4 elementos têm ordem 2 e a rotação plana de π radianos também tem ordem 2. Agora, quando a gente olha para o Q3, que é os quaternios com n igual a 3, a gente só tem um elemento de ordem 2. Vamos ver aqui qual é. Por exemplo, esse elemento aqui, ó, o I0, 0 menos I ao quadrado. I0, 0 menos I. Isso é igual a menos 1. Isso daqui não é a identidade, né? Então esse elemento aqui não tem ordem 2. Esse elemento, vamos ver para o próximo aqui, ó, menos 1, 0, 0 e menos 1, vezes ele mesmo. Isso vai ser igual ao quê? Aqui vai ser 1. Então, aqui, esse elemento tem ordem 2, né? Então, vou circular os que tem ordem 2 aqui. Aqui eu vou circular de amarelo, para não confundir com esse vermelho que já está aqui. Então, esse aqui tem ordem 2. Não, não é esse, não. Qual foi? Esse. Esse daqui tem ordem 2. Vamos ver o menos I aqui, ó. Menos I. Vamos ver aqui, 0, 0 e I. Vezes ele mesmo. Isso aqui vai dar o quê?
menos 1, 0, 0 e menos 1. Então esse daqui também não tem ordem 2. Aí vamos ver esse daqui, ó, o B. O B não tem ordem 2, né? Porque o B ao quadrado é A ao quadrado. Certo? O B também não tem ordem 2, e porque a gente já fez a conta, né? B ao quadrado é A ao quadrado, que não é o elemento, não é o elemento neutro daqui. Não é a identidade. O 4 é o menor número positivo aqui, cuja potência de A vai ser a identidade. Então esse daqui também não tem ordem 2. O 0i. 0i. Aqui o i. E o 0, quando eu elevo isso aí... Desculpa, quando eu elevo ao quadrado, quando eu multiplico por ele mesmo, isso é a mesma coisa que... Vamos ver se dá pra... Não dá pra aproveitar essa conta aqui em cima não, mas tudo bem. Isso aqui vai ser 0 aqui. Aí... Então também não tem ordem 2. Vamos ver o 0, menos 1, 1 e 0. Vezes ele mesmo. 0, menos 1, 1 e 0. Isso daqui, esse cara é o menos b, né? É a matriz menos b. Que aí A ao quadrado fica a mesma coisa que o b ao quadrado, que é diferente da identidade também, né? Tudo isso aqui é diferente da identidade. E por fim, vamos ver aqui, ó. Faltou o 0, menos i, 0. 0, menos i, 0. Isso vezes ele mesmo. Menos i, 0. Aqui talvez dá pra aproveitar alguma conta. Dá essa daqui, né? Dá pra aproveitar essa conta aqui, ó. Porque essa matriz é menos essa. Então vai ficar... Quando eu elevo ao quadrado, né? Que é multiplicar por ela mesmo, vai ficar o mesmo resultado que isso daqui. Vai ficar 0... Não, aqui vai ficar menos 1, 0, 0 e menos 1. Que também é diferente do elemento neutro. Tá bom? Então, por exemplo, o Q3 só tem um elemento de ordem 2, que é esse daqui, ó. Então, o menos 1, 0, 0 e menos 1 é o único elemento de ordem 2 em Q3. Tudo bem? E aí, como nós vimos, como D4 possui 5 elementos de ordem 2 e isomorfismos preservam a ordem dos elementos, né? Como o D4 possui 5 elementos de ordem 2, então esses dois grupos não são isomorfos, tá bom? Então a gente tem dois modelos diferentes aí. D4 não é isomorfo ao grupo Q3. Tá? Essa ligeira diferença aqui na representação, né, nas relações entre os geradores, causa uma falta de isomorfismo entre eles. Tá bom, pessoal? Então, é bom que a gente consegue apresentar o D4 também como um exemplo de grupo com 8 elementos, que é gerado por 2 elementos, que é possível de apresentá-lo em termos de 2 geradores, mas que não é isomorfo ao Q3, que a gente acabou de ver, aos quaternios com n igual a 3. Tá bom? Que a gente vai falar só quaternios, quando for o n igual a 3 é o caso clássico para nós aqui. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado de aproveitar aí os conhecimentos que nós acumulamos sobre os grupos gerados por 2 elementos. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite, um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.